Bom dia a todos. Boa quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas. Eu estou abrindo essa live para comentar mais um episódio da atualidade, do que tem acontecido no solo ucraniano desde a invasão russa, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022. Dessa vez, o nosso comentário vai girar em torno da visita que o Joe Biden realizou à Ucrânia, quais são os significados dessa visita e, como ponto de suporte, eu trago alguns comentários da autora geopolitóloga, que se chama Caroline Galacteros, sobre a questão russo-ucraniana e mais especificamente sobre a visita do Biden à Ucrânia recentemente. Primeiro, o que é que essa visita significa? Para Caroline Galacteros, a visita do Biden à Ucrânia indica, sobretudo, uma inquietação ou um medo americano diante do desenrolar da guerra. É preciso lembrar que essa visita ela não estava no cronograma do presidente Biden, que tinha viajado para fazer uma visita diplomática à Polônia e que, do dia para a noite, se podemos nos referir a esse evento dessa forma, decidiu, visitar a Ucrânia como um sinal, teoricamente, de apoio que ele carregava, para as forças ucranianas. O que a Caroline Galacteros diz é que o Ocidente não tem mais condições de retroalimentar essa guerra. O general comandante em chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, disse, inclusive, que os países aliados estão ficando sem munição. Obviamente que esses países não estão ficando completamente sem munição, a tal ponto que eles não poderiam sequer se defender. O que o Jens Stoltenberg quer dizer nessa afirmação é que começa-se a chegar no limite daquilo que é plausível, se é que nós podemos utilizar também a palavra plausível em se tratando do que tem acontecido, de fornecer para a Ucrânia, porque se continuar neste ritmo, as munições, os países aliados tendem a ficar a curto ou descobertos das suas próprias armas. Portanto, ter-se-ia chegado, ou teria-se chegado, nós teríamos chegado na época do desespero. Por que a gente chegou nessa época? Porque se contou nos jornais muitas mentiras. E a realidade da guerra começa a quebrar o pensamento mágico, que consiste na seguinte lógica, abre aspas, eu quero que assim seja, logo isso se torna automaticamente verdade. A reflexão da Caroline Galacteros, que diz que existe um processo de negação por parte do Ocidente e dos países ocidentais que apoiam a Ucrânia como um todo. Nós só podemos interpretar essas palavras, não temos como ter certeza do que realmente se passa e de como as coisas têm acontecido na Ucrânia. Nós somente podemos pegar algumas fontes, como essa autora geopolitóloga, que é professora da Escola Militar de Guerra Francesa, entre outras fontes. E ela diz que isso é próprio, que, na verdade, viver na fantasia, que seria o que faz o Ocidente, é próprio dos impotentes. É grave, é pesado o que ela afirma. E o modo de proceder de muitos dirigentes ocidentais, segundo ela, é de não dar bola para a realidade, como se o mais importante fosse a sua própria percepção da realidade do que a realidade em si.
É o wokeismo na escala geopolítica. Se você não conhece o conceito de wokeismo, recomendo que procure depois no Google do que se trata. Infelizmente, é algo que tem se espalhado como um vírus mortífero, sobretudo nos países ocidentais. Outra questão que aparece bastante nas discussões, nos debates, é a pergunta de saber se esta guerra começou de fato no 24 de fevereiro de 2022 ou se essa guerra, como afirmam os russos, teria começado muito antes. A questão que se deve analisar quando se trata deste tipo de pergunta é, primeiro, a Rússia nunca escondeu que não aceitaria que a Ucrânia entrasse na OTAN. Do mesmo jeito que os Estados Unidos não escondem que não aceitariam, por exemplo, bases militares russas em Cuba. Lembrem-se do episódio histórico da crise dos mísseis. E lembrem-se de quem foi que tomou o primeiro passo em direção à paz. Recomendo mais uma vez uma pequena pesquisa no Google ou em outro mecanismo de pesquisa. Bom, se isso é certo ou errado, se o fato de a Rússia dizer que não aceita que a Ucrânia entre na OTAN, se isso é certo ou errado, a gente pode discutir, porque existe uma questão de respeito à soberania, à independência dos países e etc. No entanto, em um determinado momento, o mundo real continua existindo apesar dos nossos desejos. Aí que o realismo, enquanto forma de analisar a realidade, na minha opinião, se torna muito importante, porque ao invés de tentar resolver na escala dos valores, ou de tentar transformar todo mundo à nossa imagem e semelhança, porque nós assim desejamos, o realismo político, o realismo geopolítico, ele procura encontrar os compromissos, né, os meio-termos para se desescalar os conflitos, sobretudo. A OTAN, é bom que se saiba, é bom que se diga que a OTAN, hoje, para o resto do mundo, fora os países que fazem parte da OTAN, a OTAN hoje é sinônimo de Iraque, Líbia e Afeganistão, por exemplo. E, portanto, isso não é algo muito positivo, o que faz, inclusive, com que não se não tenha havido uma adesão massiva por parte dos países mundo afora em favor da Ucrânia nessa guerra automática, massiva, como o presidente Zelensky ucraniano teria desejado. Além disso, segundo a Caroline, alguns números divulgados pelo Serviço de Inteligência de Israel no dia 15 de janeiro de 2023 dão conta de que 157 mil soldados ucranianos perderam a vida, enquanto do lado russo o número é de aproximadamente 18 mil soldados. Então, no terreno concreto do conflito, se teria uma situação de absoluta desvantagem da parte do exército ucraniano. Mas, mais uma vez, isso não condiz com aquilo que a gente verifica no noticiário diariamente, não é mesmo? E a gente pode também dizer que, fora do campo militar, existe uma outra guerra que tem como objetivo, a partir de então, abater o dólar como moeda de troca internacional. O fato, por exemplo, de que a Arábia Saudita aceite vender petróleo em moeda chinesa já dá o tom do tamanho do buraco que está sendo cavado contra a predominância e hegemonia norte-americana no mercado internacional.
A esse respeito, é importante que o Brasil fique vigilante, porque, nunca é demais lembrar, o real, moeda fundada a partir do Plano Real, foi colocado em prática a partir de uma equalização com o dólar. E além do que o Plano Real, poucas pessoas concordariam comigo, mas o Plano Real ele foi fundado também numa perda de poder de compra por parte das classes mais pobres. Mas, bom, o assunto aqui é geopolítica. Até admito para vocês que é bastante difícil comentar a atualidade no Brasil, porque as pessoas não conseguem, nós, talvez, né, até me coloco dentro do balaio, não conseguimos guardar o nosso sangue frio na hora de comentar certos assuntos. Então, além disso, a Rússia e a China compram cada vez mais ouro e outros metais preciosos, e é importante mencionar isso porque a gente tem que lembrar que o que legitimou o dólar enquanto moeda de troca internacional, no começo, pelo menos, foi o ouro que os Estados Unidos guardavam, e num segundo momento, quando eles traíram a paridade com o ouro, foi o seu poder militar. Então, nesse momento, estaria se fundando uma nova aliança econômica e militar que não gira mais em torno do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, da Inglaterra, sobretudo, esses três cantos do mundo, embora a Inglaterra também se localize na Europa, mas uma aliança político, militar e econômica mais a leste, entre Rússia, Índia e China. Uma aliança que coloca em prática o que nós poderíamos chamar de guerra econômica, guerra militar, claro, e também guerra do ponto de vista dos valores. Além disso, o que a professora Caroline, Galacteros nos chama a atenção é de que é necessário aceitar que o mundo está se multipolarizando. Se o Ocidente não aceitar isso, ele perecerá. E aí é muito importante, quando a gente fala nesse novo bloco que está surgindo, que o Brasil entenda de qual lado é melhor se posicionar e, sobretudo, que permaneça distante de guerras. Permanecer distante de guerras não significa ter um exército fraco e frágil. Muito pelo contrário. A partir do momento em que um país como o Brasil, de tradição pacífica, diplomática, tem um exército forte, é necessariamente para utilizar como poder de dissuasão do que para, por exemplo, invadir outros países. Essa não é a tradição brasileira e não acredito que vá se tornar. Então, o que é que se poderia fazer, na realidade, para desescalar esse conflito na Ucrânia? Primeiro, segundo a professora, parar de mandar armas e, segundo, sentar na mesa para fazer diplomacia. E, para quem fala em defender a soberania da Ucrânia contra a Rússia, é necessário lembrar ou informar que 2/3 da ajuda americana em dinheiro destinadas à Ucrânia foram na forma de empréstimo e não de doação. Então, economicamente, não é possível pensar em soberania ucraniana a esta altura, pelo menos economicamente, e não sabemos se por muito tempo do ponto de vista territorial. Existe uma pergunta que eu acredito ao Dr. Carlos Magno, que é a seguinte: por que a guerra não acabou ainda? O que quer a Rússia? E a resposta mais ou menos exata para essa pergunta é: a Rússia quer que a Ucrânia não entre na OTAN, quer que a Ucrânia não tenha bomba nuclear e quer também que os grupos
neonazistas que existem dentro do país sejam exterminados. E é necessário saber também que, em março de 2022, o presidente Zelensky estava pronto para sentar à mesa e se comprometer com uma boa parte desses termos. Mas, pelo que se sabe, ele foi chamado a atenção pela embaixada de Washington, que disse que ele tinha que resistir até o último ucraniano. A Rússia se preparou então para uma guerra prolongada e de atrito e se diz pronta para conversar assim que o, abre aspas, patrão dos Estados Unidos permitir. Então, a guerra continua porque os objetivos que a Rússia alega querer não foram ainda atingidos, não há tratados assinados nesse sentido. E, além de tudo isso, o Ocidente continua enviando armas e munições à Ucrânia. Então é isso. Pequena live nessa quarta-feira de cinzas, só para para dar uma atualizada no canal, falar um pouco sobre as impressões dessa professora geopolitóloga que eu escutei na rádio e que achei bastante interessante. Então queria compartilhar isso com, com os amigos, né? Com os amigos que seguem o canal e para aqueles que não seguem e que estão assistindo pela primeira vez um vídeo, sejam bem-vindos. Se inscrevam, apertem no botãozinho do like, porque isso faz com que o vídeo seja recomendado mais frequentemente para outras pessoas que possam eventualmente se interessar pelo assunto, ok? Obrigado a todos que chegaram até o fim desta emissão e eu vou ficando por aqui. Boa quarta-feira de carnaval para vocês e até mais.